noite, amigos do Grupo Irmã Sheila. Boa noite, amigos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo da noite, vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos nos ligar aos nossos irmãos do alto, aos nossos mentores, anjos da guarda, os espíritos amigos que nos auxiliam, nos amparam, nos consolam. Eles estão sempre ao nosso lado, nos fortalecendo. Vamos sentindo as bênçãos que chegam até nós e vamos humildemente pedindo que eles nos inspirem, nos intuam no entendimento da lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Esse capítulo, ele fala sobre o jugo leve, o Consolador prometido e o advento do Espírito da Verdade. Eu recomendo, como sempre faço, que depois vocês sentem e leiam com calma esse capítulo. Aí podem depois, se quiser, rever o vídeo. Na Gênese, também no primeiro capítulo, tem um texto lindo, bem relacionado ao tema. Vocês também vão achar sobre esse tema algumas questões no Livro dos Espíritos, assim como alguns capítulos na Revista Espírita. Então, recomendam que estudem a codificação. Todos nós sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. E como tal, ele não vem mudar os ensinamentos do Mestre. Ele não vai mudar nada. Mas o que ele nos faz é esclarecer. Traz uma nova luz a esses ensinamentos. Ao longo do tempo, algumas coisas foram se perdendo. E com a doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre ganham mais vida, ganham mais luz. E muitas parábolas, muitos ensinamentos nos são explicados. E aí, como é que nós chegamos ao Espiritismo? Nós sabemos que a doutrina espírita está fundamentada em 3 pilares: a religião, a filosofia e a ciência. Mas como é que nós a buscamos? Como nós chegamos na casa espírita? A maioria de nós chegou buscando consolo. Talvez uma doença no nosso corpo físico, ou às vezes a doença de um ente querido, e nós vamos buscar um tratamento médico espiritual, uma cura para o nosso problema através dos passes. Pode ser que nós chegamos na casa espírita através de uma dor, de uma saudade de um ente que partiu. Nós não entendíamos nada do que tinha acontecido e queríamos uma comunicação, uma psicografia, para trazer um consolo, para nos confortar, para termos a certeza que o nosso ente estava bem. Outros de nós estavam passando por algum tipo de perturbação e foi buscar um tratamento espiritual. Mas não importa qual foi o motivo, a maioria de nós foi atrás de consolo. Aí, ao chegarmos na casa espírita, fomos recebidos com muito carinho, fomos para um atendimento fraterno, nos acolheu, conversaram conosco, tentaram
entender o que estava acontecendo conosco e como nos ajudar. Logo, além de algum tipo de tratamento, nos recomendaram o estudo. O estudo é muito importante, como eu comecei falando, o estudo da doutrina, o estudo e a leitura de livros edificantes. E aí, na sequência, nos recomendaram também o Evangelho no lar, trazermos para nossa casa essa luz, o amor de Deus. Nos recomendaram a ter fé, nos deram esperança. E aí chegou esse consolo. Nos sentimos mais confortados, amparados, né? Junto com tudo isso, sentimos mais esperançosos. É com a certeza de que tudo passa e que amanhã é um novo dia. Com o tempo, vamos aprendendo que Deus é um Pai querido. Ele é soberanamente justo e bom. Sendo assim, todos os seus desígnios são bons. Estudamos sobre suas leis e vamos entendendo que tudo tem um porquê. Fomos aprendendo regras de conduta através dos exemplos de Jesus, que é nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia. Ele não deixou nada escrito, mas nos deu muitos exemplos que estão presentes no Evangelho. E esses exemplos devem ser seguidos. Assim como muitas vezes nós somos os exemplos para as crianças ou para os jovens ou até para outras pessoas da mesma faixa etária, Jesus é nosso exemplo de conduta. Na dúvida de como agir, é só pensar: como Jesus faria? Aí vamos entendendo que Deus nos dá várias oportunidades de aprendizagem, de crescimento, através de diversas experiências das várias vidas. Fomos aprendendo sobre a reencarnação, que nos possibilita aprender, crescer, evoluir. A cada nova vida, vamos dando um passo na evolução. Cada um vai seguindo um caminho. E assim, através das nossas escolhas, vamos aprendendo o que é o livre-arbítrio, que nós temos escolhas e nós podemos decidir qual caminho queremos seguir, como nós queremos viver, como eu quero que a minha vida seja daqui para frente, porque o único controle que eu tenho é sobre os meus atos, é sobre a minha vida. Nós vamos aprendendo que nós não podemos dominar a vida dos que vivem conosco, dos nossos amigos, nós não vamos mudar ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar somos a nós mesmos. E nós temos que escolher que caminho queremos seguir, como nós queremos viver. Como eu quero viver a minha vida com reclamação, no sofrimento, ou eu quero ter uma vida repleta de amor, de fé em Deus, uma vida que segue o caminho do bem, que pratica a caridade. Essa é uma escolha que cabe a nós. E dependendo dessa escolha, vem a colheita. Nós somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. E aí nós vamos aprendendo sobre as expiações e sobre as provas, que são as grandes lições que nós temos que aprender. Vamos aprendendo que a causa pode ser desta vida ou de uma vida anterior. Então, se eu cometi um grande erro numa vida anterior, nessa vida eu venho passar por algo que me ensine a não fazer aquilo novamente. Talvez eu vá sentir a dor que eu causei, talvez eu vá ver num ente querido a consequência de uma dor que eu tenha causado a alguém e sentir como aquilo fere, aprender o que é o sofrimento. Talvez eu tenha feito alguma coisa nessa vida mesmo e agora esteja sofrendo as consequências por esses atos. Um exemplo comum é
Eu como demais um dia, no outro dia posso ter uma dor de estômago, alguma coisa, algum mal-estar. Então, tudo que nós passamos é consequência dos nossos atos. Mas nós vamos aprendendo que Deus nos ampara sempre. Ele está sempre do nosso lado e Ele está nos consolando. Nós podemos estar chorando, Ele está ao nosso lado com lencinho para secar as nossas lágrimas. Nós nunca estamos sozinhos. Seus emissários, anjos, mentores, protetores, guias, deem o nome que quiserem, estão ao nosso lado, muitas vezes nos intuindo. Mas para isso, nós precisamos estar em sintonia e nós precisamos nos deixar ser ajudados. Para isso, aí nós acabamos aprendendo o valor da prece, porque muitas vezes a prece nos une ao alto. É essa sintonia que nós vamos mantendo como um rádio, aqueles rádios antigos que nós escolhemos a sintonia, nós podemos estar numa boa ou numa ruim. E dependendo dessa nossa vibração, dessa nossa sintonia, da nossa frequência, nós vamos escolher a quem nós queremos estar ligados, através do nosso livre-arbítrio. E nós podemos vigiar e orar, como o Mestre nos ensinou. E vigiando as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, vamos nos mantendo em sintonia com o alto. Quando deixamos de vigiar, caímos a sintonia e nos ligamos muitas vezes a irmãos em sofrimento. E aí sofremos um pouco mais porque muitas vezes sentimos o seu sofrimento. Mas a prece nos fortalece. E aí é só orarmos, elevarmos o nosso pensamento e nos fortalecemos. Precisamos nos fortalecer na fé, conversar com Deus, lembrarmos que Ele é sempre um Pai amoroso e está ao nosso lado nos amparando. E vamos estudando mais, estudando sobre o Evangelho, sobre a filosofia, sobre a ciência. Vamos aprendendo que fora da caridade não há salvação. E há muitas formas de praticar a caridade. Pode até ser no trabalho mediúnico, pode ser num apoio na área social, pode ser dando um cobertor, um alimento a um amigo que está precisando, muitas vezes até um dinheiro, às vezes falando não. Pode ser ouvindo, falando, abraçando, um olhar amoroso, uma palavra amiga, um sorriso, não importa. Sempre podemos ajudar. E na nossa vida, na casa espírita, no nosso dia a dia, nós vamos aprendendo isso. Nós vamos nos sentindo mais consolados, mais fortalecidos, até que um dia a nossa rotina muda, a nossa vida muda. Nós estamos agora afastados da casa espírita. Mas nós não estamos afastados do espiritismo. Nós não estamos afastados do conhecimento que nós tivemos. Nós não estamos afastados do amor de Deus que vive em nós. Não estamos afastados de Jesus e dos nossos amigos, mentores, guias, anjos da guarda. Eles estão conosco. Mas parece muitas vezes que nós nos esquecemos. Aonde foram parar aquelas lições maravilhosas? Aqueles momentos que nós estávamos lá juntos, reunidos, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, entendendo que a vida que nós vivemos, nós a escolhemos. Nós escolhemos passar por tudo isso. Nós escolhemos a vida e a família que nós vamos ter. Eu escolhi esta casa. Nós escolhemos tudo. Foi uma decisão nossa. E estamos aqui para aprender juntos. Aprender a conviver, aprender a amar. Nós temos um tempo determinado para estar aqui, assim como os nossos entes queridos.
E se nós escolhemos viver este momento de pandemia, um momento triste, sim, nós podemos chorar nas horas tristes. Nós podemos nos entristecer por ver um amigo doente, um ente querido doente, mas nós não podemos nos desesperar jamais. Nós temos essa doutrina consoladora. Aonde foram parar esses ensinamentos que estão nos deixando em desespero? Não, desespero não. Isso não faz parte da nossa vida, porque nós sabemos os porquês. Nós entendemos o porquê que tudo acontece, que tudo tem um motivo. A graça divina não nos deixa saber exatamente o que cometemos em outras vidas, mas nós sabemos que escolhemos viver este momento. Então não vamos reclamar, não vamos nos lamentar. Se estamos tristes, choramos por um momento, mas não vamos nos deixar a tristeza nos dominar, porque se isso acontece, o que acontece com o nosso padrão vibratório? O que acontece com a nossa frequência? Cai. Então, estou triste, precisei dar um até logo para um amigo querido, para um parente querido. Até logo. Vamos orar para que ele seja amparado. Vamos desejar tudo de melhor para esse ente querido que foi. Vamos lembrar que ele retornou para a verdadeira pátria, que aqui é a viagem. Eles voltaram para casa. Então, nós sabemos que é um até logo. Por que o desespero? Aonde está o consolo que nós aprendemos? Aonde foi parar? Vamos nos lembrar do Consolador prometido, porque se estamos vivendo essa época, essas provas, essas dores, essas aflições que nós causamos, é consequência dos nossos atos. Não vamos mais nos desesperar, vamos nos lembrar de todos esses ensinamentos, vamos nos lembrar do amor de Deus que vive em nós e está ao nosso redor. Vamos nos lembrar que estamos a todo momento sendo amparados. Nós somos amparados, mas Deus não vai nos tirar a prova. Não vamos confundir. Algumas pessoas às vezes pensam que, nossa, vou pedir para que Deus me tire essa prova. Se nós precisamos aprender algo com isso, isso é para o nosso bem, lembra? Deus é soberanamente justo e bom. Então Ele está nos ensinando, mas está do nosso lado, com lencinho para a hora que nós chorarmos. Está do nosso lado, nos amparando, muitas vezes nos pegando no colo para passarmos por este momento. Precisamos manter a fé, precisamos estar ligados a Deus. Mas o grande valor de todo esse ensinamento que nós aprendemos é nos recordarmos do que Francisco de Assis nos ensinou quando em sua oração nos diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Nós estamos levando consolo, esse consolo prometido, esse consolo que nós temos em nós para os nossos amigos? Vamos nos lembrar que nós não devemos, não vamos de maneira alguma impor os nossos conhecimentos aos outros, nos mostrar melhores que os outros, o levar aos nossos amigos ou ao próximo o Consolador prometido, não é ir lá e querer doutriná-los, obrigá-los a seguir as nossas crenças. Vamos respeitar, porque nós aprendemos a respeitar a crença e quem eles são. Vamos levar consolo, dando um ombro, dando um abraço, dando a esperança que amanhã vai ser um dia melhor, mostrando que tudo na vida passa, todos os momentos passam. E aí nós podemos aceitar melhor o que estamos vivendo, com o exemplo
Da mesma forma que o Cristo nos exemplificou, nós podemos exemplificar para todos que vivem ao nosso redor uma forma melhor de viver. Exemplificarmos com a fé, com a nossa postura, com a nossa conduta. Vamos no nosso dia a dia ser mais tolerantes, mais amáveis com aqueles que vivem conosco, com aqueles que convivem agora. Muitos de nós vivem 24 horas por dia com seus familiares. Antes, muitas vezes, saímos todos para trabalhar, para a escola e não tínhamos tanta convivência. Agora essa convivência aumentou e precisamos respeitar aqueles que convivem conosco. Lembra? Exemplificar, sermos tolerantes, calmos. Claro que não é aceitar atos errados. Se precisamos corrigir nossos filhos, vamos corrigir com amor. Vamos ensinar a amar. Então, lembrando, levar consolo não é levar os conceitos espíritas, mas sim os ensinamentos do Mestre, como ele fazia. Lembra? Ele não julgava ninguém. Ele não queria saber o que a pessoa tinha feito, de certo ou de errado. Ele ajudava, ele curava e ele dizia: vá e não peques mais. Vamos lembrar desses ensinamentos, vamos levar alento, amizade a todos aqueles que perderam seus entes queridos. Vamos confortá-los. Vamos amá-los, vamos dar mais amor ao próximo, vamos levar a fé, a esperança no futuro. Vamos tentar continuar com os nossos trabalhos de caridade. Vamos procurar sempre ajudar ao próximo da forma que for possível,